Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ao som dos passarinhos que ficam cantando aqui em frente, hoje nós vamos falar de processos empresariais, que são extremamente importantes para a correta produção ou concepção de um produto, além de trazer eficiência, né, e escala, um pouco de escala para a produção. Também garante ali que todos os passos foram cumpridos e garante a qualidade. Então eu vou colocar aqui 10 pontos, né, das vantagens de se ter processos bem definidos na sua organização e que eles sejam cumpridos. Então vamos lá. O primeiro ponto é a eficiência do processo, ou seja, é você conseguir fazer, né, essa produção ou a concepção de um produto. Normalmente, área de serviços é um pouco mais complicada essa definição, mas a eficiência em si, ela fica extremamente beneficiada quando você tem um processo definido. Ou seja, você consegue fazer aquela produção, você consegue realizar aquela atividade utilizando a menor quantidade de recursos possível e mais, você vai saber o quanto de recursos será necessário. Então vamos lá, passo número 2, você só vai conseguir o passo número 1 se o 2 estiver implementado. O 2 é a padronização e a qualidade. Você só consegue ter uma boa eficiência quando você tem padrões estabelecidos, para você conseguir acompanhar o seu processo. O que são os padrões, né? É como você deve executar cada atividade do seu processo. Quando você tem essa padronização, você também consegue garantir a qualidade do seu processo. Então, esse passo número 2 é a padronização e a garantia da qualidade. Então, você padroniza, você está mais próximo ali, você consegue garantir mais a qualidade do seu processo e o controle dele. Indo agora para o quarto ponto, o terceiro ponto é o que mais vai ajudar nele, que é você conseguir tomar decisões com base em dados. Ou seja, se você tem o terceiro ponto já implementado, que são os indicadores de monitoramento, o quarto já fica mais fácil, que é você enxergar o seu processo e tomar decisões em cima de dados. Tá ok? Olha só como as coisas se conectam, né? A gente falou do primeiro ponto, que é a eficiência, falamos do segundo ponto, que são os padrões de qualidade, falamos do terceiro ponto, que são as métricas, falamos do quarto ponto, que é esse acompanhamento, né, identificar aonde o processo está bom ou em cima de dados, e o quinto ponto vai complementar o quarto, que é pegar o seu processo em cima dos dados e propor melhorias, né? Identificar aonde estão os pontos falhos ou aonde são os seus gargalos para você propor melhorias de maneira a dar mais eficiência e eficácia e aumentar a produção. Avançando agora para o sexto ponto, que é o alcance das metas estratégicas. Quando você tem processos bem definidos e eles acontecem, principalmente com os 5 primeiros itens implementados, você já começa a enxergar, né, e levar informações e dados para que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Então, quando você tem processos bem definidos, a estratégia consegue enxergar melhor a operação e tomar decisões de maneira a corrigir a direção da empresa, caso necessário. E outra coisa, dados confiáveis. O sétimo ponto, ele está ligado aos riscos. Quando a gente tem uma visão mais fidedigna do processo, indicadores implementados, sabe onde estão os pontos fracos do processo, a gente consegue mitigar os riscos que aquele processo tem, né? Um exemplo, o risco de quebra de um equipamento, quando a gente identifica através dos processos que uma determinada produção ela está mais baixa do que o normal, quando a gente vai ali buscar as causas e tudo mais, a gente sabe que uma determinada maquinário tem que ter uma frequência de manutenção mais rápida, por exemplo.
Então, a gente começa a ter um conhecimento do processo importantíssimo, de maneira que a gente consiga tomar decisões e fazer avaliações de riscos mais precisas. Indo agora para o 8º ponto, tomando que os outros 7 nós já temos implementados, nós já conseguimos ter responsabilidades e transparência no processo. Então, este é o 8º ponto, responsabilidades e transparência. Nós conseguimos enxergar o processo, de uma maneira mais clara, e a gente consegue também imputar aquela responsabilidade do resultado, que a empresa precisa em cima daquele processo. Então as pessoas ficam mais engajadas, porque nós já temos ali o conhecimento geral do processo e ele é monitorado, padrões estabelecidos, todo mundo sabe o que tem que fazer e qual que é o resultado que precisa ser alcançado. Além de auxiliar no 9º ponto, que é a adaptação às mudanças. Quando nós temos transparência e responsabilidades, e todo mundo já sabe como funciona o processo, nós nos adaptarmos a uma inovação ou realizar mudanças no processo fica mais leve, porque como ele está desenhado e as pessoas sabem como ele funciona, nós realizar mudanças no processo fica mais fácil, Então, ou seja, a gente passa a ter uma maior facilidade a adaptações no processo. Passando assim para o 10º passo, se você tem os 9 passos passados implementados, o que você vai ter? Uma vantagem competitiva. Quando nós temos os outros 9 passos implementados, a vantagem competitiva que você adquire, ela é inigualável. Por quê? Porque você tem processos implementados, as pessoas estão treinadas neste processo, aí você consegue utilizar a menor quantidade de recursos possíveis para fazer a sua produção ou a concepção de um produto, seja um bem ou serviço, e consegue garantir uma alta qualidade no seu produto, seja produto ou serviço, tá ok? E aqui na Technic Solutions, a gente utiliza um sistema que nós customizamos, que é o Odoo. O Odoo é um software que ele vai garantir o cumprimento dos padrões e o cumprimento do processo. Então, o software em si, os 10 passos que nós colocamos, vamos por assim dizer, é o projeto do seu processo, do que você precisa fazer para que você consiga ter ali o produto ou o serviço concluído. E o software vai ajudar justamente a garantir que esse processo aconteça. Então, você ter um software depois que o projeto do seu processo, de como vai acontecer, estiver pronto, você implementar um software para garantir que esse processo realmente aconteça é fundamental. Tá joia? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor aí os processos, a importância dos processos e a importância do software em apoiar os processos. E no mais, se realmente você gostou, dê um joinha, se inscreva-se no canal e até mais, tudo de bom.